Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é gases. Os tópicos a serem abordados são equação geral dos gases, teoria cinética dos gases, leis volumétricas de Gay-Lussac, equação de Clapeyron, misturas gasosas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender a utilidade das equações geral dos gases e de Clapeyron, aplicar as leis volumétricas de Gay-Lussac e entender o comportamento de misturas gasosas. Vamos falar primeiro então sobre a equação geral dos gases. Lembrando da aula passada, tínhamos três leis físicas dos gases que combinavam pressão, temperatura e volume, sempre fixando um desses parâmetros e estudando a relação entre os outros dois. Agora, na equação geral dos gases, a pressão, volume e temperatura são analisados todos juntos. E nós temos uma relação que fala o seguinte para a gente, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um gás vai ser igual a um segundo estágio, a uma pressão P2, V2 sobre T2, e assim por diante. Ou seja, a relação pressão vezes volume dividido pela temperatura é um valor, vai ser uma constante. Sempre que um gás sofrer alguma alteração desses parâmetros, os outros dois se modificarão proporcionalmente para que essa relação seja mantida constante. Com o objetivo de padronizar o estudo dos gases, foram fixadas algumas condições operacionais, no caso, pressão e temperatura. Então, costumamos dizer que quando pretendemos estudar algum gás, alguma mistura gasosa, podemos colocar todos eles nas condições normais de temperatura e pressão. Usa-se a sigla CNTP, muito comum na química e na física, falar-se automaticamente. Vai ser calculado, vai ser analisado nas CNTPs, que seriam as condições normais de temperatura e pressão. No caso, quais são esses valores? Para a temperatura é considerado 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, lembrando que para efeito de cálculo, sempre nessas leis dos gases, a temperatura é sempre trabalhada em Kelvin, e a pressão é sempre nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é considerada de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Tanto faz aí no caso a unidade ou até mesmo em Pascal, pode-se trabalhar também. Falando um pouquinho agora sobre a teoria cinética dos gases. O que a teoria cinética diz para a gente? Que quanto mais agitados estiverem essas partículas, quanto maior movimento em maior movimento elas estiverem, maior é a temperatura do gás. Existe uma relação direta, quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior é a temperatura do gás. Outro detalhe importante, falamos até em aulas passadas, mas vale agora ressaltar, os gases têm baixíssima densidade, ou seja, são muito leves. Por essa propriedade de terem baixíssima densidade, são facilmente comprimidos e misturados. Se colocarmos uma mistura gasosa dentro de um recipiente de volume constante, as partículas irão chocar-se umas com as outras e contra as paredes do recipiente de forma totalmente elástica, de tal maneira que a pressão vai ser totalmente distribuída uniformemente por esse recipiente igual em todas as direções. Então a pressão, é importante a gente entender um pouquinho, fisicamente ela atua, se distribui igualmente dentro de um recipiente quando ele está preenchido com uma mistura gasosa. Vamos falar um pouquinho agora das leis volumétricas de Gay-Lussac. Quando os gases estão medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e produtos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Nós já vimos algo parecido no balanceamento de equações químicas. Os coeficientes das equações obedecem a uma certa proporção. A situação aqui, a regra é muito parecida. Vamos pegar como exemplo uma reação química entre o gás hidrogênio, H2, com o gás cloro, Cl2, que irá formar o cloreto de hidrogênio, o HCl. Lá nas aulas de balanceamento de equações químicas, nós percebemos que uma molécula de H2, de hidrogênio, reagia com uma molécula de cloro, Cl2, para formar duas moléculas de HCl, do cloreto de hidrogênio. Se pegarmos agora pelas relações de volume, a proporção é a mesma. Se, por exemplo, 15 litros de hidrogênio reagirem com 15 litros de cloro, irão formar 30 litros de cloreto de hidrogênio.
Ou seja, eu tenho uma relação 1 para 1 para 2, semelhante àquela que nós vimos no balanceamento das equações químicas. Então, a proporção volumétrica de reagentes e produtos para gases é similar à proporção molar, à proporção entre moléculas. Segundo exemplo, a reação de produção da amônia. Nós vimos nas aulas de balanceamento de equações químicas que uma molécula de hidrogênio reagia com 3 moléculas de nitrogênio, H2, um H2 com 3N2, para formar 2 moléculas de amônia, 2NH3. No caso aqui, a proporção volumétrica será a mesma. Se eu tiver 1 litro de hidrogênio, ele reagirá com 3 litros de nitrogênio para formar 2 litros de amônia. Então, nesse caso, a proporção entre esses componentes é de 1 para 3 para 2. Fala um pouquinho agora sobre a hipótese de Avogadro. Falar para a gente o seguinte, que volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos à mesma temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de partículas. Então, na nossa ilustração, nós temos um certo gás representado pelas bolinhas azuis, um outro gás representado pelas bolinhas vermelhas, e um terceiro gás representado pela mistura, pela combinação entre esses dois. Se eles forem medidos às mesmas condições de temperatura e pressão, o número de partículas será o mesmo para todas as situações. No caso de uma reação química que acontece em fase gasosa, os volumes, se eles forem medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, nós temos as seguintes conclusões. O volume permanece constante durante a reação se o número de moléculas antes e depois da reação, ou seja, o número de moléculas dos reagentes e o número de moléculas dos produtos, permanecer igual, o volume permanece constante, né, dentro dessa reação química, dentro dessa unidade de controle onde está acontecendo a reação química. Se o número de moléculas aumentam ou diminuem antes ou depois da reação química, o volume irá aumentar ou diminuir proporcionalmente a essa variação de volume dos reagentes. A equação de Clapeyron vai representar matematicamente tudo o que a gente falou do slide anterior da hipótese de Avogadro. Esses conceitos são agora representados matematicamente pela equação de Clapeyron. Primeiro, então falando o que a gente chama de volume molar. É o volume ocupado por 1 mol de gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, para a gente entender melhor agora essa questão de volume molar, vamos definir o que é o mol. O mol é representado pela letra minúscula N e é a massa em gramas de determinada partícula dividido pela sua massa molar. E a massa molar é representada em gramas por mol ou quilogramas por quilomol. Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 1 atmosfera e 273 Kelvin, o volume molar de um gás sempre será de 22,4 litros. Qualquer mistura gasosa ou gás individualmente, nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupará esse mesmo volume, de 22,4 litros. Então, baseado na equação geral dos gases que nós vimos no início da aula, combinado com a definição de mol nas condições normais de temperatura e pressão, o cientista Benoit Clapeyron desenvolveu a equação pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols desse gás vezes uma constante R, que é chamada constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Essa equação, então, é chamada de equação de Clapeyron e aplicada para gases ideais. A constante R, ela assume o valor de 0,082 se estivermos trabalhando com as unidades atmosfera para pressão, litro para volume, e o valor de 8,314 se estivermos trabalhando com a pressão na unidade Pascal e volume na unidade de metros cúbicos. Vamos falar um pouquinho agora das misturas gasosas. Se os gases forem considerados ideais, eles misturam perfeitamente entre si e as leis que irão reger essa mistura gasosa são as mesmas que se aplicam para os gases de forma individual. Então nós podemos dizer que o número total de mols de uma amostra gasosa é a soma do número de mols de cada componente. Então, se tivermos 3 componentes, 3 gases, o número de mols dessa mistura gasosa é a soma do número de mols de cada gás presente nessa mistura.
Temos a lei de Dalton, que relaciona uma mistura gasosa com a pressão total do sistema. A pressão total do sistema será justamente a soma das pressões parciais de cada componente. Então, usando como exemplo novamente, se tivermos uma mistura com três gases diferentes, a pressão total será a soma da pressão parcial de cada um desses gases. Em relação ao volume total da amostra, temos a regra bem semelhante. O volume total de uma amostra será igual ao volume parcial de cada componente que existe dentro dessa mistura gasosa. Dessa maneira, nós chegamos a um conceito chamado de fração molar, que no caso aqui estamos representando pela letra X minúsculo. A fração molar representa a relação entre o número de mols de um determinado gás dividido pelo número de mols total dessa mistura gasosa e matematicamente pode ser também a pressão parcial do gás dividido pela pressão total ou o volume parcial desse gás dividido pelo volume total da mistura gasosa. Vamos pegar como exemplo o ar atmosférico. O ar atmosférico, desconsiderando as pequenas quantidades de gases nobres que existem, nós podemos dizer que o ar atmosférico ele é constituído de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, a fração molar do gás, se pegar o ar como exemplo, a fração molar de oxigênio no gás é de 0,21, equivale exatamente aos 21%. E do nitrogênio, no caso, a fração molar do nitrogênio no ar é o complemento dessa relação matemática, será de fração molar de 0,79. E ainda tomando como exemplo o ar atmosférico, se quisermos saber a massa molar do ar, nós devemos fazer uma média ponderada entre a massa molar individual de cada componente multiplicado pela sua fração molar. Então, no caso do ar atmosférico, a fração molar do ar atmosférico será 0,21 vezes a massa molar do oxigênio, que no caso é 32, mais 0,79 vezes 28, no caso, que é a massa molar do nitrogênio. O resultado desse cálculo vai dar para a gente a massa molar média do ar atmosférico. Quiser saber um pouquinho mais sobre gases, sobre as leis dos gases, assista ao vídeo Produção de Amônia. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre gases. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.